tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque o nosso consolo é o Senhor. Aleluia, porque o Senhor é o braço forte que nos sustenta, que nos levanta. Glórias, glórias ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos guia. Obrigada porque os nossos sonhos nunca estão perdidos quando nós colocamos na Tua presença. E Ele sonhou comigo e contigo. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Saudáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade
já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Teu Senhor venha o teu reino, seja feita sua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. A vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Isso toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Levante as suas mãos, Senhor. Vamos declarar mais uma vez que os teus sonhos são maiores do que os meus. Levante com fé. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Tenha fé e declare. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Glórias. Glórias ao Senhor. Bendito é o Senhor. Diga comigo, sonhos do Senhor. Diga comigo, sonhos do Senhor para a minha vida são maiores do que tudo aquilo que eu tenho pedido, pensado ou imaginado. Aleluia. Tua presença é real. Tua presença neste lugar é real, Senhor. Senhor, Tu estás aqui. E eu, Senhor, que sonda-nos. O Senhor passeia neste lugar como sobre as águas. O Senhor Espírito, Espírito está neste lugar. Está aqui, Senhor. E das pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar. E das pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transformei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar.
Muitas vezes nós queremos aquilo que nos sacia momentaneamente, mas o Senhor tem um rio de vida, o rio que sacia a nossa sede espiritual. Existe um vazio na nossa alma onde só o Espírito Santo pode ocupar. E às vezes procuramos em tantos lugares, procuramos em pessoas, em coisas, mas esse vazio só o Espírito do Senhor pode suprir. Só o Senhor pode suprir esse vazio na nossa alma que clama por algo. E é só o Senhor. Por isso sacia dessa água que o Senhor tem para a sua vida. Sacia desse Espírito precioso. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Glórias ao Senhor por essa presença, pelo rio de vida que transborda. Aleluia. Pessoal, pode se sentar, sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Graças a Deus pelos louvores, pela adoração. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor, nós oramos por três coisas. Primeiro, perdoe os nossos pecados. Segundo, pedimos aceite a nossa adoração. E em terceiro, fala conosco.
Pai, a sua palavra é a verdade. Está escrito que ela, ó Deus, é como um martelo que despedaça a pedra. Ela é como fogo. A sua palavra é como, Senhor Deus, luz que ilumina os nossos caminhos. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes que sai da tua boca, como João viu no capítulo 1 de Apocalipse. A tua palavra é a verdade. A tua palavra liberta, está escrito. A tua palavra santifica, está escrito pelo próprio Senhor Jesus, quando declarou isso em João, escreveu no Evangelho, capítulo 17. Pai, nós estamos gratos, porque nós estamos diante da única coisa que pode nos purificar. Quando Davi perguntou como pode o jovem manter puro o seu caminho, a resposta foi: guardando as palavras do Senhor dentro do seu coração. O Senhor nos ajude a entender que nem só de pão humano vivemos, mas o pão espiritual que nós guardamos no nosso coração. Assim como o pão descia no deserto e o povo poderia se alimentar fisicamente, todos os dias nós temos o pão do Senhor, ó Deus, que é a nossa refeição diária, o nosso devocional diário, e nos fortalece para que assim nós não nos rendamos às coisas ruins dessa vida, mas continuemos perseverando, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Nós queremos continuar influenciando o Senhor Deus da forma correta, para que assim as pessoas vejam a tua grande e a tua bela luz. Muito obrigado, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, então Moisés, ele foi até o Egito. Depois de vários questionamentos, ele resolveu ir. Deus disse: vai, você vai libertar esse povo. Ele foi com o irmão dele, Arão, e eles interpelaram o faraó e disse: Deus quer que você deixe o povo de Israel sair do Egito, porque chegou a hora, eu ouvi a oração, eles estão clamando, eles estão sofrendo. Por aí vai. O faraó não deixou ir, né? Ficou parecendo uma brincadeira, porque eles chegaram lá e disseram: Deus dos Hebreus está mandando você deixar o povo embora. Ficou por aí, né? Então não teve nada a mais. E aí o que acontece? Acontece que o povo de Israel começou a sofrer ainda mais, porque o rei do Egito, o faraó, falou assim: esses caras estão inventando tanta história, vamos meter eles para trabalhar mais, que aí eles vão parar de conversa, vão parar de e oprimiram ainda mais esse povo. O capítulo 6, então, ele meio que parece, né, uma volta ao capítulo 5, mas não é uma volta ao capítulo 5, porque tem outras coisas a mais que o povo de Israel estava aprendendo e também que Deus estava fazendo no coração de Moisés e Arão e também no coração do faraó. Vamos lá, capítulo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, te aconselho a ficar com ela aberta. Verso número 1 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para que lhes a terra de Canaã, onde vivem como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-lhes da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas que eu sou o Senhor, e eu vou livrar eles do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com o poder do juízo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus já tinha falado isso para Moisés pelo menos 5 vezes. Então, por 5 vezes, né, Moisés tinha ouvido Deus falar assim: Moisés, diga ao povo que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz com que esse povo nascesse lá no deserto através de Abraão, dei fé para Abraão, fiz um milagre, dei filho para Abraão na velhice, Isaque também manteve, e por aí vai. Vocês estão aqui no Egito,
eu ouvi o clamor de vocês e agora eu vou libertar. Sabe? Mas ficou nessa. Ficou parecendo que Deus era um Deus só de palavras. Parecia que Deus falava, mas não fazia nada. Porque aqui pela segunda vez Deus mandou Moisés e Arão chegarem diante do faraó e dizer: deixa o povo ir. E aqui no texto capítulo 6 vai dizer que eles fizeram isso. E vai dizer que o faraó disse o quê? Não vai sair. O quê? Você estava achando o quê? Você está achando que simplesmente vocês vão vir aqui, dois homens velhos, falar para o povo sair do Egito, falar que o Deus dos hebreus mandou sair, a situação vai mudar nada. Então assim, eles estavam se passando por loucos, né? Eles estavam realmente numa posição muito desconfortável, uma posição muito difícil, uma posição muito complicada, né? E aí eu preciso então te lembrar que a Bíblia nos ensina sobre fé e sobre posições complicadas que Deus, né, permite que nós passemos. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, que o homem natural ele não entende as coisas de Deus, mas o homem que tem a mente de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele entende as coisas do Senhor. Isso quer dizer que muitas pessoas elas não vão entender nada do que acontece, porque os seus olhos estão sempre voltados para as coisas carnais. Tiago capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz assim: o meu povo pede e não recebe, porque só pede para esbanjar os seus próprios prazeres. Então eu não vou dar, simplesmente porque se eu der, só vai gerar mais guerras, mais invejas, mais lutas, mais dissensões. No verso 2, capítulo 4, Tiago, verso 2, diz assim: o meu povo não tem nada porque eles não pedem. Então você vê que no capítulo do verso 2, Deus diz: eles não recebem porque não pedem. Aí no verso 3 diz: e quando pede, pede errado. Olha a situação. Então, a grande questão é que nós somos colocados em posições desconfortáveis, ou porque nós estamos querendo coisas que são banais, fúteis, que não tem nada a ver com Deus, ou porque nós simplesmente estamos numa posição espiritual, aonde Deus está fazendo coisas que nós não estamos vendo no momento. E aí é o que eu acabei de citar. O homem espiritual, ele entende as coisas de Deus. Então, para Moisés e para Arão, é uma situação absurda estar diante do faraó fazendo o mesmo pedido, não é? Uma situação que gerava até constrangimento. O faraó era o homem mais poderoso do mundo, mas Deus costuma fazer dessas coisas. Então, eu preciso te dizer que se você é uma pessoa que tem uma promessa de Deus, você vai passar por momentos em que vai parecer que você está em constrangimento, que você está fazendo alguma coisa que não é correta, que não é legal, que não é superestimada, entendeu? Mas uma coisa que parece que não vale a pena, né? Um exemplo, um jovem que quer se casar hoje em dia, a maioria dos jovens que quer se casar com 20 e poucos anos, eles vão sofrer só chacota e zombaria, porque as pessoas vão dizer: o que vai fazer casar com a cidade? Tem tanta coisa para viver, não é? Por aí vai. Então tem um monte de coisa que eu tenho certeza que se você quiser viver hoje, você vai passar por constrangimentos, porque as pessoas vão dizer: não, está errado. Mas eles tinham uma promessa, a promessa era de libertação. E nessa promessa de libertação, então, eles foram chamados, né, para mais uma vez irem até o faraó. Então a palavra é: tente outra vez. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente fala de Deus, a gente tem aquela ideia de que quando Deus fala, né, tudo vai se abrindo assim, de uma forma perfeita, espetacular, e a gente fala: ó, o Senhor entrou em cena e nada vai dar errado agora. Tem gente que usa aquele texto, né, de Colossenses capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: a paz de Deus é árbitro nos vossos corações. Se eu não estiver em paz, não é de Deus. Escute
O versículo 14 está dizendo assim: o elo perfeito é o amor. O verso 13 vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros em amor, para que haja paz. Lá não está nada falando de vontade de Deus, está falando de relacionamento entre pessoas, entendeu? As pessoas, elas pegam versos isolados e elas tentam formar interpretações que não são bíblicas. Quer outra para você pegar aí? As pessoas dizem assim: pastor, vamos orar aqui, se 2 ou 3 estiverem unidos, Deus vai ouvir. A Bíblia diz lá, capítulo 18 de Mateus, que quando alguém pecar contra ti, vamos supor, roubou, você vai até essa pessoa e diz: você precisa pagar. E aí essa pessoa não te escuta. A Bíblia diz: chama mais um. E aí essa pessoa não te escuta. E a Bíblia diz: chama 2 ou 3, que no caso representa a igreja, e diga: essa pessoa me deve. E ela diz: não vou pagar. Aí a Bíblia diz: então 2 ou 3 vão orar, e essa pessoa, ela não é mais considerada cristã dentro da comunidade. Ela já não é mais uma pessoa que nós temos que ter comunhão. Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, que são pessoas que a gente não deve nem sentar para comer, porque usa da fé cristã simplesmente para fazer o mal para as pessoas. Entendeu? Tem várias passagens que as pessoas distorcem. Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus mandou Moisés e Arão tentar novamente. E a vida cristã é uma vida em que Deus vai nos mandar tentar várias vezes. Eu vou te dar um exemplo. Jesus contou uma parábola de uma mulher que era pobre, viúva, e ela tinha uma causa na justiça para ser julgada, e o juiz era mau. A Bíblia diz: o juiz era mau, não temia a Deus e nem gostava das pessoas. E essa mulher, todos os dias que esse juiz saía de casa, ela estava na porta da casa dele dizendo: faz justiça na minha causa, julga a minha causa, tem misericórdia da minha causa. E esse juiz saía e não queria saber dessa mulher. E todos os dias ela estava lá insistindo, todos os dias. E aí o texto diz que um dia o juiz olhou para ela: você é enjoada, persistente, chata, venha, vou julgar a sua causa para que você me deixe em paz. O juiz foi lá e julgou a causa dela, e Jesus diz assim: assim será da mesma forma quando vocês perseverarem em oração, porque se vocês pedirem, Deus vos dará. Se vocês baterem na porta, ela se abrirá. Se vocês procurarem, vocês acharão. A Bíblia nos ensina a perseverança o tempo inteiro. Então, o nosso problema é que a gente se esconde nessa falsa paz, como se Deus estivesse presente só naquilo que nos deixa relaxados. E não, Deus sim, Ele sabe a hora certa de nos dar descanso, mas existem muitos momentos que nós temos que perseverar novamente. A vida cristã é necessária a perseverança. Então você vai encontrar várias vezes, né, personagens bíblicos perseverando com respeito a alguma coisa. Jesus disse o quê? Aquele que perseverar, né, aquele que usar de força, vai tomar o reino do céu. Né? Aquele que usa de força toma o reino do céu. Não é que está dizendo que quem vai para o céu é quem usar a força, mas lá está dizendo: aquele que usa dessa força para que o reino do céu seja colocado na terra, através da pregação, através do jejum, através da palavra de Deus, esse vai ser abençoado. Deus nos chamou para perseverar. Então, às vezes falta perseverança na igreja de Cristo, porque a gente começa a pensar errado, porque a gente começa a pensar assim: Deus sabe tudo. Se Deus sabe tudo, para que eu vou orar? Se Deus sabe tudo, por que eu vou perseverar? Se Deus sabe tudo, por que eu vou ficar aqui suando à toa? Porque se Ele quiser, Ele abre o céu agora e me dá. É verdade que Deus sabe tudo. É verdade também, né, que nós suamos para conquistar coisas. E é verdade que Deus disse que é pelo suor que a gente vai conquistar. Então, eu preciso hoje te dizer que é necessário que nós voltemos a lutar batalhas, que nós voltemos a perseverar, que nós voltemos a ser encorajados a fazer coisas que
que são difíceis, né? Porque nestas coisas que são difíceis é que nós somos treinados, é que nós somos preparados para receber o que Deus nos prometeu. Verso número 6. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, os livrarei do trabalho do imposto dos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poder a altos juízos. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho do imposto dos egípcios. Segunda coisa, Deus, tudo que Ele fala não cai por terra, certo? A palavra de Deus não volta vazia, como diz Isaías 55. A Bíblia diz também em Números, no capítulo 23, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Em Mateus 24, a Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, essa jamais vai passar. O que Deus prometeu vai se cumprir. Então você vai encontrar, pelo menos aqui, de Êxodo 2 até Êxodo 5, Deus falando umas 6 vezes: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prometi libertar esse povo e eu vou libertar. Deus não é prolixo. Ele quer ser prolixo. Deus não é alguém que fica repetindo coisas ao léu, não. Deus está simplesmente reafirmando as suas palavras para gerar fé no nosso coração. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Deus está sempre falando conosco, sempre mostrando uma vez mais a sua palavra, não simplesmente para nos encher ou para nos ludibriar, alguma coisa nesse sentido. Não, Ele está reafirmando a sua promessa para gerar nos nossos corações mais fé ainda. Então, acredite, Deus sabe o que está falando. O grande problema das pessoas é que elas querem que Deus comece a falar outras coisas. Mas calma, Ele ainda está no processo de cumprir essa bênção, de cumprir essa experiência, de cumprir esse processo, né? Então isso é muito importante. Você vê que Moisés, aqui nesse momento, o sentimento dele, quando ele chega até o faraó, ele vai até o faraó, ele e o irmão dele. Arão tem 83 anos, Moisés tem 80. Ele vai até o faraó e ele vai até o povo hebreu. Ele vai até o povo hebreu pela segunda vez e ele vai dizer a mesma coisa: ó, Deus vai libertar vocês e tal. Fala a mesma coisa para o faraó. Você vê o sentimento de impotência de Moisés quando o povo ali, o povo hebreu, vira para ele e diz: cara, para com essa conversa, você só está atrapalhando a gente, o trabalho só aumentou, nós não queremos saber disso. Era um povo que estava sofrendo e estava orando, mas a dor, quando ela aumenta, ela tira de nós a capacidade de raciocínio. Você já passou por uma dor tão forte que tirou a sua capacidade de raciocínio? Uma dor, seja física ou uma dor emocional, tira nossa capacidade de raciocinar. Alguém um dia perguntou assim para mim, isso é polêmico, né? Pastor, uma pessoa que tira a sua própria vida, uma pessoa que chega a suicidar, ela pode ir para o céu? Eu disse: a Bíblia diz que o único pecado que não tem arrependimento é pecar contra o Espírito Santo. Eu não sei o que uma pessoa pode passar nos restantes finais de sua vida e nem sei a intensidade da dor que uma pessoa pode sofrer, mas eu já li muitos livros sobre pessoas sendo torturadas e coisas nesse sentido, e realmente você chegar e sei lá o que, aquele que faz isso não vai para o céu, é bem fácil, viu? É bem fácil falar isso. É bem fácil, por exemplo, igual os judeus falavam, né, para as mulheres: mulheres que não engravidam, que nascem estéreis, são mulheres amaldiçoadas por Deus. Muito fácil, cara. É muito fácil uma mulher, né, que sonha, naquela época dos judeus, ela sonha, ela ter filho, se casava, queria ter um filho, mas não, onde ia na rua era olho torto e tudo mais, entende?
Então, é muito complicado. Assuntos complicados, eles não são para respostas fáceis, tá? Então, eu peço que você seja cada vez mais cauteloso em julgar questões difíceis, porque elas têm muitas nuances, né? E existem coisas que só quem está lá dentro é que sabe, né? É que sabe o que está vivendo. Então, Moisés estava impotente. Aí você fala assim: pô, o cara viu o milagre, Deus fez milagre, transformou o cajado em cobra, fez a mão dele leprosa voltar a ser uma mão normal, tirou ele lá da terra do Jetro lá, botou o irmão dele no meio do caminho para falar com ele, né, um milagre dele sobrenatural para tudo. E agora ele chega e diz: ah, não tem jeito mais não. Gente, eu vou te dizer um negócio, tem muita gente que já viu milagres e está decepcionada, porque aconteceram muitos casos como esse na vida, casos em que as pessoas ficaram impotentes, casos em que as pessoas perderam a sua fé, simplesmente porque elas não receberam, né, a resposta de Deus no momento que elas estavam esperando. E esse é o grande ponto. Nós nunca vamos saber o momento em que Deus vai agir. Essa é a grande questão. Jesus, ele deixou isso assim da forma mais clara possível antes dele subir para o céu. Atos capítulo 1, versículo 8, perguntaram assim: Senhor, quando o Senhor vai voltar para julgar o Império Romano e tirar o povo de Israel das mãos do Império Romano? E quando tudo vai acabar, quando chegará o final dessas coisas? Jesus disse: estou subindo ao Pai. O Pai é quem tem a ordem, o cronograma, o dia, a hora e a data. Está com o papai. E ele foi subindo para o céu. Ele não estava importando com nada disso. Perguntaram para ele várias vezes: quando o Senhor vai voltar? E Jesus dizia, né, quando um ladrão entrar dentro do mesmo jeito que um ladrão entra dentro de uma casa à noite de forma sorrateira, vai ser a hora que eu vou voltar. Então você vai ver que a gente não sabe a hora que Deus vai agir. O que Deus sempre diz é: orem e vigiem, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne, ela continua fraca. Então continue se fortalecendo espiritualmente. Então nós somos chamados, né, para fortalecer sim o nosso espírito, para que a carne então não nos vença. Agora você vai perceber também que Moisés, ele vai passar por um sentimento. Aqui no versículo de número 8 está escrito assim, 9: Moisés reclamou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não estão me dando ouvidos, como é que o Senhor acha que o faraó vai me dar? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar o povo de Israel. Sabe? Situação complicadíssima. Na verdade, Moisés, ele entrou de luto contra Deus, porque ele tinha que salvar o povo hebreu. Nem o povo hebreu creu nele, e Deus está mandando pela terceira vez ele ir lá no faraó e dizer: olha, faraó, não é para libertar o povo, tal. E ele entrou de luto, porque tudo aquilo ali estava parecendo tremendo, de um emaranhado, não é? Era muito fácil nesse momento ele começar a ter complexos, no sentido de que: será que Deus falou comigo? Será que realmente essa é a vontade de Deus? Será que o que eu estou fazendo é algo que realmente tem que ser feito? Porque se tem que ser feito, por que não foi feito da primeira vez? E aí eu preciso te dizer isso: olha, Deus, quando Ele vai fazer coisas, ainda mais coisas grandes, geralmente Ele leva as pessoas a um certo grau de confusão mental no princípio. E nessa hora, ou você ora, ou então você abandona a promessa de Deus.
Porque existem momentos que são assim. Existem momentos que você vai dizer: já fui de novo, tentei, falei com o povo, ninguém está comigo, estou de luto, perdi a minha fé, e Deus vai dizer: vai de novo. Entende? Então assim, é incompreensível no primeiro momento, mas como eu estava falando na última vez, que as coisas de Deus pela fé, elas são incompreensíveis mesmo. A fé é a quebra de um estado ordinário. O que é um estado ordinário? Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma semana ordinária. Se segunda é feriado, então a semana ela é extraordinária, porque segunda tem feriado. O milagre é algo que extraordinário. Deus quebra algo que estava numa ordem e ali algo acontece. Então, para Deus fazer um milagre, algo precisa acontecer. E para algo acontecer, precisa-se que aconteça, que haja algo grande nesse sentido aqui. Então, Moisés e Arão iam ter que ir de novo. Então você percebe que Deus está levando Moisés e Arão para terem conflitos com o Faraó. E aí o que eu entendo disso aqui? Olha, Faraó era muito temido, Moisés mostrou que tinha medo de Faraó, Arão também mostrou, mas parece que cada embate que eles tinham com o Faraó, parece que aquilo ali se humanizava cada vez mais. Parece que eles entendiam cada vez mais que Faraó, ele não era um Deus. Porque até então, o Arão viveu no Egito 83 anos. Moisés viveu no Egito 80 anos. A imagem do Faraó é a imagem de um Deus. O Faraó, ele era cultuado. E me parece que essas 4 vezes que eles foram até Faraó, foi justamente para que eles entendessem que Faraó não era um Deus, que eles estavam o quê? Pau a pau. Eles estavam lidando com um homem. O Faraó tinha os seus deuses, eles tinham os deles, e agora ia ser uma guerra de deuses, e não uma guerra de que o Faraó é Deus contra 2 homens, idosos como Moisés e Arão. Consegue entender isso? Então, Deus vai, manda eles irem até lá, e eles vão, e quando eles chegam na frente do Faraó, o que vai acontecer é o texto bem famoso. Vamos ler aqui essa parte aqui, depois a gente vai pular só a genealogia. Então o Senhor ordenou a Moisés: vai dizer ao Faraó, rei do Egito, que deixe eles ir. Moisés, porém, disse na sua presença: se nem os egípcios, se nem os hebreus compactuaram, ele também vai compactuar. Passando em versículo 6 ainda. Versículo de número 20. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tire os israelitas do Egito, organizem segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés, o Egito lhe disse: eu sou o Senhor, diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: eu dou a minha autoridade perante o Faraó, e o seu irmão Arão será seu porta-voz. Você fará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá tudo o que eu disser a vocês para os israelitas. Eu, porém, farei o coração do Faraó duro resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas do Egito, ele não nos deixará. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, que tirei vocês daí. Última parte aqui então de leitura é essa, verso de número 8.
8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir para que vocês façam um milagre, diga a Arão que tome a sua vara e que jogue ela diante do faraó, e ela será transformada numa serpente. Moisés e Arão então jogaram, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó, e os conselheiros do faraó e ela se transformaram em uma serpente também. O faraó, porém, mandou chamar os sábios, os feiticeiros dele, e os magos de faraó no Egito também fizeram a mesma coisa. Jogaram cajados no chão e viraram serpentes. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão com o que o Senhor lhes tinha dito. Olha, mais uma vez a gente nota nesse texto, mais duas vezes o Senhor Deus confrontando Moisés e Arão para que eles pudessem ir até o Egito, antes de fazer milagres. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje em dia a gente não vive tantos milagres, a gente não passa por experiências sobrenaturais, porque a gente não aprende primeiro a lidar com esse Deus que fala conosco de forma escondida. A gente não consegue lidar com esse Deus que trabalha conosco de forma bem particular. O Deus que nós servimos, né, é aquele que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e eu vou falar com você em secreto. A verdade é que o Moisés que Deus chamou era um homem que estava isolado no deserto, era um homem de oração. Você vai ver os profetas que Deus chamou, eles eram homens que viviam uma vida de oração. Agora, o que a gente encontra nos nossos dias são pessoas querendo fazer milagre, mas elas não têm um pingo, né, de conexão espiritual com Deus. Isso nunca vai acontecer, entende? Nunca vai acontecer algo que seja do céu se o nosso coração não estiver conectado com o céu. Então eu vejo várias vezes Deus moldando o coração de Moisés e Arão, porque eles estavam com medo, gente. Eles estavam com medo de lidar com essa situação. E a verdade é essa: se você espera algum tipo de coisa sobrenatural acontecer na sua vida, você vai ter medo dessa coisa. Ainda que seja a melhor coisa que você já tenha sonhado, vai dar medo. Vai dar medo porque o que é novo dá medo, né? O que é novo sempre vai trazer algum tipo de surpresa, de mudança. As coisas não vão ser mais iguais. Então, quando esse medo aparece, é necessário que o nosso coração tenha sido trabalhado por Deus, para que aí o milagre vindo a gente possa participar daquela situação. E veja o que aconteceu: quando Arão e Moisés jogaram o cajado, virou uma cobra. Os feiticeiros também fazem o que? Cajado virar cobra. Mas o cajado que estava na mão de Moisés e de Arão, né, que virou uma serpente, comeram as demais cobras, não é? É claro aqui, é muito claro que o texto está dizendo que o poder de Deus é maior do que o poder dos magos, dos demônios, dos deuses do Egito, de qualquer tipo de coisa vã. Deus é maior do que tudo. Então nós precisamos realmente, nos abrir a esse entendimento que, se Deus é o nosso Senhor, a gente não precisa temer. Se Deus é o nosso Senhor, nós podemos então entender que os demônios não são motivo de medo ou de perigo para nós. Eu falei com uma pessoa essa semana e tal, conheço muitos anos, falou assim: e tal, a minha irmã era evangélica, virou mãe de santo, sabia? Sei lá o que, ela é mãe de santo mesmo, já tem alguns anos. Falei: que pena, né? Ela falou: pois é, uma vida ruim que ela está lá. A gente aqui da igreja, que congrega na Assembleia de Deus, direto a gente leva a cesta básica lá para ela. Eu falei: pergunta lá para ela se ela está precisando de uma cesta básica, que eu vou lá levar para ela, eu quero ver ela lá, como é que ela está. Falei: passou uma decadência, uma coisa assim
Então, como é que pode a pessoa chegar nesse nível, né? Ter ouvido a palavra de Deus, ficou tantos anos na igreja, e agora resolveu ir para lá, virou mãe de santo, a vida assim, ó, uma sujeira, a pessoa está sem nada, precisando do básico, do básico, do básico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que as coisas de Deus, elas sempre vão triunfar, não adianta, gente, não adianta. Então, eu vou encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: tente outra vez. É isso que eles fizeram. O capítulo 6, ele não tem assim tantos reboques, tantos ensinos, mas o ensino primordial é tente outra vez. É Deus dizendo para o povo de Israel, no caso ali através de Moisés e Arão, tente outra vez. Vai de novo até o faraó, né? Vai de novo até os hebreus. Deus dizendo de novo, vai até os hebreus e o faraó. Vai de novo até o faraó. Então, Deus sempre falando para eles, para que eles pudessem ir, para que esse medo seja quebrado. E é tão interessante que hoje em dia, até a própria psicologia já descobriu que uma das formas de se quebrar o medo é o enfrentamento, né? A própria psicologia diz que para que haja a quebra de algum medo, por exemplo, uma pessoa tem medo, vamos dizer assim, de escada rolante, né? Essa pessoa ela deve ir enfrentando em passos pequenos esse medo, né? Não meter, jogar na escada rolante, virar aquela coisa doida, mas passo a passo. Então hoje em dia já se sabe que o método do enfrentamento, né, ele vai levar a pessoa a vencer, né, esses níveis de medo que a pessoa possa ter contra qualquer coisa. E você vê que o próprio Deus levando Moisés e Arão direto até Faraó, porque Faraó era a figura de Faraó, era a figura de um Deus, gente. Faraó era adorado. Você já imaginou como é que era o castelo de Faraó e como é que era a sala de Faraó, a sala que ele recebeu Moisés e Arão? Eu tenho certeza absoluta que Moisés e Arão eles se colocaram em posição, né, em posição de, não de escravidão, mas de rendição por estarem diante de uma grande autoridade, né? Então o fato de Deus levar pela quarta vez e falar, agora vocês vão jogar o cajado. E aí o faraó fala, isso aí eu conheço. E o cajado de Moisés ir lá nas cobras dos mares e comer todas aquelas cobras. E Deus então falar para Moisés, você está vendo? O que eu estou dizendo é que o que você está com medo, Faraó, o que você está com medo, o Egito, o que você está com medo, os poderes do Egito, todos estes são menores do que eu. Por isso que eu estou repetindo insistentemente, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu ouvi a lamentação de vocês, vou tirar vocês da terra do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Entende? Então, não aceite ficar nessa posição onde o medo lhe domina, porque o nosso Deus, Ele é maior. Então, insistência, perseverança diante de Faraó, foi o que fez esse povo sair. Você vai ver que eles vão ter tido uma pequena oportunidade de sair antes das 10 pragas começarem a ser derramadas sobre o Egito, porque Deus falou, se não deixar sair, vai cair praga. E o que a gente tem que voltar a entender é que o que Deus fala, acontece, gente. Então, por exemplo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você vê alguém que vive no pecado, você diz, o salário disso que você vive, ou o que vai acontecer com você no final é uma morte não só física, mas espiritual, é verdade. Então, nós precisamos ter mais coragem para falar o que é, e ponto, foi Deus que disse, né? Então, vamos orar a Deus para que Ele nos dê essa graça de nós voltarmos a acreditar nessas promessas sobrenaturais que Ele nos deu, porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que cumpre. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Vamos orar. Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Senhor, eu sei que muitas vezes nós passamos por situações em que parece que as coisas não vão se cumprir.
e parece que não vão se cumprir porque a gente tenta uma vez, tenta duas, o Senhor parece que fala com a gente, mas ao mesmo tempo que fala com a gente, parece que não fala com as outras pessoas, fica parecendo que é coisa nossa, fica parecendo que a gente tem que desistir e viver uma vida normal. Só que o Senhor chamou os cristãos para viverem, ó Deus, uma vida acima da média. E eu te peço, Senhor, por misericórdia, estende as tuas mãos sobre nós nesse dia de hoje e nos ajude, Senhor Deus, a crer como Moisés. Muitas falhas, não dava conta de falar, pouca dicção, idade avançada, medo do faraó. Ele não tinha, Senhor Deus, o porquê estar ali. E mesmo quando ele chegou nos irmãos hebreus dele, os irmãos desacreditaram. E ele ainda ficou com aquele peso, aquele luto no coração dele, porque os irmãos estavam sofrendo ainda mais, porque o faraó colocou ainda mais peso de trabalho. O faraó disse: vocês vão ter que continuar fazendo tijolos, mas ainda vão ter que buscar palha, vão ter que fazer o mesmo número de tijolos. Senhor, certamente isso deve ter, Pai, doído demais no coração de Moisés. Ele deve ter pensado: eu fiz alguma coisa errada para esse povo estar merecendo isso. Senhor, viver pela fé, a gente não entende muita coisa que é feita, a gente não entende a hora que muita coisa é feita, mas nós só pedimos ao Senhor: nos dê a capacidade de te ouvir novamente, nos dê a capacidade, Senhor Deus, de andar pela fé, nos dê a capacidade, Senhor Deus, de viver pelo Espírito, nos dê a capacidade de perseverar, de tentar mais uma vez. Pai, quantas vezes a gente desiste, e a gente usa até a Bíblia para desistir. A gente diz: ah, se Deus não fez até agora, não faz nunca mais. A gente diz: não, Deus, quando é de Deus, acontece naturalmente, não precisa nem orar. Mas usamos argumentos, Senhor Deus, que não são do Senhor. Está escrito em Eclesiastes 3: há um tempo e um modo para cada coisa acontecer debaixo do céu. Moisés escreveu no Salmo 90: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Ajuda-nos a tentar mais uma vez. Senhor, às vezes a gente tenta uma coisa, não dá certo, e a gente recua, começa a tentar outra. Mas, ó Deus, quantas coisas o Senhor colocou no nosso coração para nós não desistirmos delas. Por isso a sua palavra diz: pede e você receberá, busque e você encontrará, bate e a porta será aberta. Está escrito: todos aqueles que me buscarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado. Está escrito: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. O Senhor continua repetindo: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tenho a terra da promessa. Senhor, o Senhor não falhou, não esqueceu. Os anos se passaram, nós podemos ter, ó Deus, até tropeçado, mas a sua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cai até 7 vezes, mas Deus estende a sua mão para o levantar. E que seja assim nesse dia de hoje, e que seja assim o Senhor aumentando a nossa fé, e que seja assim o Senhor nos ajudando, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos fazer parte, ó Deus, da libertação de um povo que vive na escuridão. Usa as nossas vidas para que a gente fale de Cristo, para que a gente fale da palavra, para que a gente fale daquilo que é bom. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar um minuto. Só acertei aqui por causa da perna. Então nós vamos passar para a parte final, então, tá bom? Deixa eu ler o texto bíblico aqui.
João capítulo 6, verso 25 diz assim: quando o encontrarem do outro lado do mar, perguntem então ao mestre Jesus: quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, ele colocou o seu selo de aprovação. Então ele perguntou: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra que Deus quer é essa: creia naquele que ele enviou. Amém? Então o próprio Senhor Jesus está dizendo que participar do pão, no caso, ou entender o pão, as pessoas estavam atrás de Jesus porque estavam multiplicando pão, né, e o pessoal estava comendo. E aí Jesus foi exortar eles dizendo assim: olha, eu sou muito mais do que um multiplicador de pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todos vocês que quiserem andar nesse mesmo chamado, né, se vocês quiserem participar dessa mesma obra, vocês precisam entender que o nível de entendimento de quem eu sou e da obra que eu vim fazer é muito maior do que simplesmente dar pão para as pessoas. E isso é interessante, porque você vai ver também quando Jesus, quando ele está na casa de um homem chamado Simeão, uma mulher, ela pega um vidro de perfume que custava 365 denários, que equivale ao salário de um ano, né? O salário de um ano inteiro. Sei lá, bota um salário mínimo aí, né? Quanto que dá? 14 mil, mais ou menos, se for no Brasil aqui. Beleza, ela pegou esse perfume e derramou aos pés de Jesus e começou a limpar com os cabelos. A primeira pessoa que se manifestou, quem foi? Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele roubava a bolsa de Jesus, porque quem sustentava o ministério de Jesus eram algumas mulheres ricas, e Judas era o tesoureiro, e a Bíblia diz aqui que Judas roubava. Quando a mulher jogou o perfume nos pés de Jesus, na hora Judas gritou: mas que desperdício! Era melhor ter pegado esse dinheiro e dado aos pobres. E aí então você vai perceber que o Senhor Jesus nunca foi contra os pobres, pelo contrário, mas ele sempre quis mostrar para as pessoas que existe uma visão mais elevada, que é entender o reino de Deus, que é entender a palavra de Deus. E se nós somos salvos pela palavra, se nós somos salvos pelo pão que desceu do céu, dar pão material para as pessoas é uma consequência lógica. É o que Tiago falou, né? A fé sem obras, ela é morta. Mas assim, só dar pão não vale. Sair todo dia para dar pão na rua, isso não vai tornar você uma pessoa melhor e nem uma pessoa que enxergou o sobrenatural. Agora, se você enxergou que Jesus é o pão e Ele é que satisfaz a sua alma, e agora você vai até a rua dar o pão para as pessoas, aí você encontrou então o que realmente a Bíblia procura. Então esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é ensinar as pessoas sobre este pão que é Cristo Jesus, que enche a nossa alma. E o propósito da igreja é que juntos nós possamos nos reunir para fazer a diferença na vida das pessoas que precisam. Primeiro, sempre, eu quero que você guarde isso, todos os lugares que a igreja chegar, igual por exemplo, esse ano poucas vezes a gente fez, mas sempre que a igreja vai fazer uma obra de evangelismo, primeiro a gente chega e prega a palavra, depois a gente começa a doar roupas, depois a gente começa a doar comidas, depois a gente faz o resto, porque a gente entende que a pregação da palavra é a coisa mais importante, porque ela liberta a alma, ela tira os olhos da escuridão, ela faz com que realmente a pessoa seja livre, né, de algo que não pode libertar por meio de remédio, não liberta por meio de nada, é só Deus mesmo. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Esquece essa verdade política, a verdade da Bíblia. Jesus diz: eu sou a verdade, está entendendo? Então, quando nós conhecemos o Cristo da Bíblia, nós somos libertos e conseguimos repassar
essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam viver na paz de Deus. Amém? Então nós vamos passar para o momento das contribuições. Se você quiser contribuir, o Javá vai passar. Se você quiser ofertar, o que a gente chama aqui é de contribuição mensal, né? Se você quiser, faça isso, ajude-nos a continuar. A nossa obra ela não tem apelo ao dinheiro, né? Então a gente realmente vive do que Paulo falou. Eu não sou pesado a vocês e ninguém deve dar o que não está no coração. Dá só o que tiver no seu coração, não por obrigação, mas por generosidade. Porque se não for por isso, é melhor nem dar. Então, o apelo de uma verdadeira igreja é essa. Não é constranger ninguém a nada, mas é mostrar às pessoas a importância disso e quem quiser fazer, faça. Vamos orar? Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito o seu entendimento sobre essas coisas. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui. Que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a água viva, que nós também somos saciados. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, pode nos dar um entendimento maior do que somente o entendimento dessa vida, porque se nós vivermos, Senhor Deus, simplesmente fazendo coisas aleatórias, nós não chegaremos a muitos lugares. Mas se nós, ó Deus, nos organizarmos e fazermos conforme a Tua Palavra, certamente nós podemos fazer a diferença. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, faz a Sua vontade, abençoa, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que está aqui nessa igreja, abençoe cada um que tem sido edificado, abençoe cada um que tem meditado na Tua Palavra. Eu te peço que cada um possa entender cada vez mais a Tua Palavra, possa orar, que o Espírito Santo ensine a orar conforme a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor possa abençoar, trazendo sempre cura, trazendo sempre, Senhor Deus, livramentos, ó Deus, de doenças, assaltos, de coisas perigosas que existem nessa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade desta pequena igreja poder de alguma forma, Senhor Deus, mostrar a Sua Palavra. Pai, não nos deixe enganados. Aonde houver engano no nosso coração, que o Senhor retire, ó Deus, e nos faça viver pela fé, pela verdade, pelo que é teu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém? Se você quiser contribuir pelo gasofilaço, você pode fazer isso. Nós já vamos colocar de pé então, para a gente encerrar. Deus abençoe, que Deus nos dê um ótimo restante de semana também, amém? Tem alguma coisa para avisar? Não. Vamos orar então, encerrando. Deus abençoe muito a sua vida. Senhor, nós queremos orar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por cada pessoa que veio aqui, Senhor Deus, pela primeira vez. Pai, que o Senhor possa, por meio da Tua santa palavra, abençoar, falar ao coração, confirmar as Tuas verdades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sempre trazer até esta igreja, Senhor Deus, as pessoas que têm, Senhor Deus, uma missão, uma conexão com o que o Senhor, ó Deus, nos propõe a falar aqui. Uma pregação que é voltada à Escritura. Quero te agradecer por tudo, ó Deus, pela Tua bondade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Domingo nós estamos aqui então às 20 horas, tá bom? Deus abençoe.